Olá, eu sou a Lu, bem-vindo ao canal. Que bom vir aqui falar novamente com vocês. Eu já estava com saudade, já faz um tempo que a gente não vem aqui papear, que a gente não conversa. E aí, como é que vocês estão? Me conte aqui nos comentários. Eu espero que vocês estejam bem. Como eu disse, já faz um tempo que eu não venho aqui papear com vocês, é porque a vida ficou com umas demandas que não deu para eu conciliar a gravação de vídeos aqui conversando. Porém, eu tô com um assunto que tá aqui remoendo dentro de mim já faz alguns dias e eu tenho certeza que ele é de muita relevância, porque às vezes é algo que passa despercebidos em nossa vida. Porém, este assunto gera um peso enorme, tanto diante de Deus quanto diante da sociedade. E eu estou falando da omissão. Será que ficar em silêncio, fingir que não viu ou não agir diante de uma injustiça, diante de uma situação é errado? Será que isso é pecado? Eu acredito que a Bíblia, ela tem resposta para tudo. E é com base nela e também na lei que eu gostaria de falar sobre este assunto. Então não pula esse vídeo, fica comigo até o final, aproveita e curta o vídeo, compartilha com alguém, pois esse conteúdo pode ser relevante para ele. Se inscreva no canal, ative as notificações e no final do vídeo comente aqui embaixo a sua opinião ou se você já teve alguma experiência relacionada a esse tema. Eu vou olhar cada comentário e vou também dar a minha opinião, vou conversar ali com vocês, vai ser um modo de nós interagirmos, tá? Então, comente, curta, compartilha, se inscreva e fica comigo porque é uma alegria ter você aqui e nós podemos conversar. Como eu disse, esse assunto ele já vem remoendo, remexendo dentro de mim, contudo não é de agora, já tem alguns anos que esse assunto, a omissão, ela fica dentro de mim e às vezes reverbera quando acontece uma situação ou outra. Eu vou contar algo que aconteceu comigo em 2019. Eu era capelã em uma maternidade aqui bem próximo da minha casa. Eu fiquei capelã nessa maternidade durante 2 anos e, como eu já disse em algum outro vídeo, eu fui capelã também num hospital durante 5 anos e na maternidade durante 2 anos. E eu lembro que eu ficava o dia inteiro praticamente sem me alimentar, porque eu fazia jejum de manhã e à tarde eu já ia para a capelania, não tinha almoço pronto, então eu já acordava, fazia jejum, depois ia para a capelania. Eu pegava lá às 13 horas e saía às 16 horas, então ficava ali cerca de 4, 5 horas fazendo as orações, conversando com as mulheres parturientes ou então com as mulheres recém-paridas. Foi um tempo de muito aprendizado, foi um tempo muito bom de crescimento enquanto ser humano, enquanto cristã e muito necessário para mim. Contudo, em um desses dias, quando eu estava voltando para casa, eu resolvi passar em um mercado que tinha perto ali. Eu fui comprar um biscoito e eu tinha apenas R$ 2 para comprar esse biscoito. Quando eu cheguei lá no mercado, peguei meu biscoito, fui pro caixa. Quando eu cheguei no caixa, tinha um homem, ele tava ali com uns 3 itens para poder passar, né? E ele passou, a mulher passou no caso, e ele começou a contar ali o dinheiro que tava na mão dele. E eu lembro que a mulher falou alguma coisa com ele e ele começou a contar, recontar. E aí eu percebi que o dinheiro dele não ia dar para ele levar aqueles 3 itens. E na hora eu pensei, eu vou deixar meu biscoito, eu vou dar o meu R$ 2 para ele inteirar, porque o meu biscoito não era assim uma necessidade. Eu só queria disfarçar a fome, porque a minha casa era cerca de 15, 20 minutos da onde eu estava. Então eu pensei, vou dar para ele, vou deixar meu biscoito. Só que, por causa da timidez, e também por causa do meu jeito, eu tenho reações lentas. E aí eu fiquei pensando, será que eu dou? Será que eu interrompo? Fiquei naquele dilema ali dentro de mim. E ele naquela apreensão, porque ele me viu esperando, olhando a situação. A mulher do caixa estava completamente indiferente, porque para ela é normal isso acontecer. E ele ficou muito nervoso e eu lembro que ele falou alguma coisa e deixou tudo lá, os 3 itens, né? E ele foi embora. E eu fiquei assim, tipo, eu devia ter dado meu R$ 2 a ele. Eu devia ter ajudado. E aí eu fiquei muito mal dentro de mim. Eu passei o biscoito assim, sem meio que reação. Eu passei o biscoito, e o biscoito, na verdade, nem teve sabor dentro de mim, porque eu só fiquei pensando naquele homem. Ele não estava comprando coisa irrelevante, nem supérflua. Ele estava comprando algo de necessidade. Então, eu
me senti mal. Naquele dia eu pensei assim, poxa, eu devia ter ajudado. Eu me senti muito omissa naquele dia. Então eu falei pra mim mesma e falei pra Deus que eu nunca mais ficaria com timidez para poder ajudar ninguém, que eu ajudaria independente se eu fosse invasiva, intrometida, qualquer outra coisa, eu ajudaria, porque aquilo mexeu comigo. Mas por que eu resolvi falar desse assunto e também contar essa experiência que eu vivi? É porque quando nós nos omitimos, nós colocamos a vida de alguém em risco ou até mesmo prejudicamos alguém. Quando nós podemos fazer algo e a gente se omite, a gente fica tímida ou não estende a mão, a gente acaba colocando a vida de alguém em risco ou então até mesmo prejudicando. E também, como eu disse, esse tema vem há anos martelando na minha cabeça e eu querendo compartilhar com alguém essa reflexão, e dada a conjuntura atual da minha vida, eu creio que é um momento propício para poder eu falar acerca disso, porque quanto mais nós omitimos, o silêncio muitas das vezes ele acaba custando de alguém. Então nós precisamos tomar atitudes e reagir diante de determinadas situações. Aí talvez você ouviu a minha história, a experiência que eu acabei de compartilhar e você está dizendo, Lu, você não teve culpa de nada, você não era culpada da situação dele. E de fato eu não era. Contudo, eu acabei omitindo uma ajuda que era possível, porque o que faltava para ele era algumas moedas, era alguns centavos, e o meu R$ 2 poderia fazer a diferença na vida dele, e aquilo me marcou. Então eu acredito que muitas das vezes quando nós negamos ajuda, a gente perdemos uma oportunidade de mudar a vida e a história de alguém. E quando falamos do termo omissão, ele refere-se à falta de ação ou manifestação quando se esperaria ou deveria haver uma ação. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é o ato de não fazer algo que deveria ser feito, de não dizer algo que deveria ser dito, ou de não agir quando se espera ou se exige uma atitude. Ou seja, não fazer nada em algumas situações é tão grave quanto fazer algo errado. Quantas histórias trágicas poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse aberto a boca para falar a verdade? Ou se alguém tivesse apressado os seus pés para chegar mais rápido? Ou se alguém tivesse estendido as suas mãos para ajudar? Ou até mesmo se alguém tivesse denunciado a tempo? Nós vemos todos os dias muitas notícias sobre feminicídios, infanticídios, homicídios, enfim, todos os tipos de violência. E eu fico imaginando quantas crianças poderiam ter sido salvas se houvesse uma intervenção de quem tinha conhecimento daquela violência. Muitas das vezes os vizinhos sabem. Quantas mulheres poderiam ter sido salvas se houvesse uma intervenção de alguém para denunciar? E tantas outras situações poderiam ter tido um desfecho completamente diferente se alguém não se omitisse em ajudar, ou até mesmo não fizesse o famoso vista grossa. Muitas vezes as pessoas fazem, não é comigo, a pessoa não liga. Quantas vezes a gente vê situações de que alguém vem denunciar após o acontecido, após a tragédia ter acontecido e falar, não, nós ouvíamos, não, a gente sabia. De fato, sempre tem alguém que sabe o que está acontecendo, mas são poucos os que se dispõem a denunciar. Eu sei que muitas coisas não estão ao nosso alcance para serem evitadas. Talvez você até tenha tentado em alguma situação intervir, fazer uma denúncia ou até mesmo conciliar as partes. Contudo, tem algumas situações que nós mesmos fechamos os olhos e nos isentamos de toda e qualquer responsabilidade. Ora porque não queremos nos indispor com determinadas pessoas, ora porque não queremos mesmo nos responsabilizar, ou até mesmo porque nos sentimos com medos, coagidos, enfim, nos isentamos, ou seja, nos tornamos omissos. Aí você vem e me diz, Lu, e se eu me isentar, se eu omitir, eu estarei pecando? Sinto lhe dizer, mas sim. A omissão é um pecado diante de Deus. Quando falamos de pecado, nós sempre pensamos em ações como roubar, mentir, adulterar, mas a Bíblia também nos alerta sobre o pecado da omissão, quando sabemos o que é certo fazer, mas não fazemos.
Na Epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, a Bíblia vai nos dizer exatamente isso. Eu vou ler para você. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está bem claro. Tiago é reto e direto. Saber fazer o bem e não fazer é pecado. Ou seja, a omissão é uma transgressão diante de Deus. Justamente pelo fato do que eu falei. Porque muitas vezes, quando nós nos omitimos, nós prejudicamos ou até mesmo colocamos em risco a vida de alguém. Você está me entendendo? Quando nós vemos uma injustiça, um erro sendo cometido, um irmão sofrendo por causa de uma situação, uma calúnia, uma mentira, e nós escolhemos o silêncio por conveniência, por medo ou por preguiça, nós estamos pecando e sendo conivente e participante do pecado de outro. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, do versículo 2 ao versículo 7, que haveria um homem que seria por atalaia e ele deveria estar atento ao perigo que viesse sobre o povo. Ele teria por responsabilidade tocar a trombeta e avisar o povo que estava chegando um perigo sobre a terra. E se o povo ouvisse e não fizesse nada, o povo seria responsável pelo seu próprio sangue. Porém, se o atalaia não anunciasse para o povo o perigo que estava vindo, o sangue daquela nação viria sobre aquele homem. Ou seja, aquele homem tinha uma responsabilidade sobre a vida do povo e ele precisava anunciar. Caberia ao povo receber ou não. Assim somos nós temos uma responsabilidade enquanto servos de Deus em um compromisso com a verdade, em dizer aquilo que está acontecendo e aquilo que não está acontecendo, a fim de preservar a vida de alguém, a fim de preservar a alma de alguém. E quando nós nos omitimos, o sangue daquela pessoa está sobre nós. É claro que eu não estou falando acerca de morte física, eu estou dizendo de coisas espirituais que muitas das vezes acontecem para além da física, porque também acontece. Contudo, nós que somos cristãos precisamos estar atentos, porque Deus, Ele vê todas as coisas, os olhos dele são como chama de fogo, e Ele sabe quando nós nos omitimos e quando nós estamos pela verdade. Então, precisamos entender que, por mais que passe despercebido para nós, não tem problema, pode ser que alguém esteja precisando da sua atitude, do seu ato, do seu compromisso com a verdade. Então, não seja omisso, seja um compromissado em viver aquilo que a palavra diz, em ajudar no tempo oportuno a quem precisa de ajuda. Um outro relato também que a Bíblia trata é a parábola do bom samaritano, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 ao 37, em que havia um homem que foi saqueado, ele foi ferido, ficou jogado no chão, passou o sacerdote, um religioso, passou o levita, outro religioso, e nenhum deles fizeram nada. E depois passa o samaritano e acode, leva, cuida das feridas e vai pagar o preço em favor daquela pessoa que estava ali precisando. Então nós vemos que o sacerdote não foi ele quem feriu o homem, o levita também não feriu o homem, eles não atingiram o homem diretamente. Contudo, indiretamente, eles negaram o socorro, eles negaram a ajuda, e isso foi reprovado por Jesus, mostrando que o nosso próximo é aquele que precisa de ajuda. Nós não temos que olhar para quem é a pessoa, eu gosto, eu não gosto, ele é alto, é baixo, é branco, é preto, amarelo, azul. Não, nós precisamos estender a mão a quem está precisando, a quem está necessitando. Então, Jesus reprova o sacerdote, reprova o levita e acaba dando destaque ao samaritano, justamente aquele a quem os judeus odiava, repudiava, não tinha nenhum tipo de proximidade, muito pelo contrário, os judeus hostilizavam os samaritanos. Contudo, foi um samaritano que ajudou aquele que estava machucado à beira do caminho. E você sabia que se fosse nos dias atuais, o sacerdote e o levita poderiam ser presos de acordo com o Código Penal brasileiro, no qual existe um crime com o nome de crime de omissão de socorro, que está no artigo 135. De acordo com a lei, se nós presenciamos uma situação de perigo e ignoramos ou viramos as costas, nós podemos ser responsabilizados criminalmente. Olha o quão grave é a omissão.
Você já tinha parado para refletir sobre isso? Você está entendendo que até a legislação brasileira reconhece que quem pode agir para ajudar e não ajuda, erra? Calo, mas por que você tá me dizendo isso? Que você tá me pressionando, enchendo a minha cabeça com esse negócio? É porque quando nós nos omitimos, nos tornamos cúmplices do mal. Perdemos a oportunidade de sermos usados por Deus. Sofremos espiritualmente porque a nossa consciência é afetada e a sociedade se torna mais injusta, fria e desumana. Sabe aquele ditado? O mal triunfa quando os bons se calam. Essa frase, embora popular, carrega consigo um princípio profundamente bíblico. Como cidadãos, somos chamados a promover o bem comum, a justiça e a solidariedade. Como cristãos, somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo. Não podemos ser indiferentes diante da dor alheia. Não podemos nos calar diante da injustiça. Deus nos chamou para sermos instrumentos de transformação e não agentes de destruição. E podemos transformar vidas através de uma denúncia, através de um socorro imediato, através de uma palavra de alerta, de uma atitude de amor, entre outras formas. Não se omita, não silencie diante daquilo que o mal está tentando fazer. Que o Espírito Santo nos fortaleça para não sermos cristãos de braços cruzados, mas sim com os braços e as mãos estendidas e prontas para socorrer e para viver conforme a verdade da palavra. Eu espero que esse vídeo tenha falado com o seu coração, tenha gerado reflexão e até mesmo uma certa inquietação, ao ponto de você se autoanalisar e perguntar: em que ou em quais situações eu fui omissa ou eu estou sendo omisso ao ponto de negligenciar o socorro e a ajuda a alguém? Ou até mesmo que você se pergunte onde Deus quer que eu me levante e haja em favor de alguém ou de algo. Não tenha medo, porque uma coisa eu digo: a base do trono de Deus é justiça. Deus é a verdade. Com Ele está a verdade e pela verdade, somente a verdade. Não tenha medo de se posicionar e falar e fazer aquilo que é certo e aquilo que é bem e direito diante do Senhor. Então eu vou ficando por aqui, mas lembre-se do nosso combinado no início. Curta, compartilha, se inscreva no canal, comente aqui embaixo se você também já viveu uma experiência de omissão, no qual você omitiu ou no qual foi omitido o socorro para com a sua vida, e quais foram as consequências, as situações e como tem sido. Eu tenho certeza que Deus não ficou alheio. Diante de toda a omissão, diante de toda a injustiça, Deus é aquele que contempla, vê e tem o poder de colocar tudo no lugar e fazer aquilo que é certo, porque o nosso Deus não falha. Não tenha medo. Talvez você está vivendo um momento difícil em que alguém poderia ter te ajudado, alguém poderia ter te estendido a mão, mas a pessoa simplesmente se isentou e se calou, e você, infelizmente, está passando por um momento difícil. Mas tenha certeza que Deus tem estendido a mão para você e Ele não vai te desamparar, assim como Ele tem estendido a mão para mim e Ele não vai me desamparar. Permaneça crendo, permaneça fiel, permaneça orando. E quando eu tiver uma outra oportunidade, eu volto aqui, porque eu tenho muitas coisas para conversar com vocês, para bater um papo. A noite já chegou, tive que improvisar uma iluminação aqui, porque a luz do dia foi embora. Eu invadi o quarto das minhas irmãs, que hoje eu vim visitar os meus pais, invadi o quarto delas para poder gravar, mas eu acredito que toda oportunidade que Deus nos dá, ela é válida. E eu sou muito grata a Deus, muito feliz por vocês estarem aqui, e compartilha para que mais pessoas se acheguem também ao canal. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.